que nós podemos, como que nós sabemos, reconhecemos, por exemplo, vamos colocar ali, quando que o nosso organismo para de ter essa produção de hormônio? O que o nosso organismo sinaliza de alguma maneira que precisamos repor alguns tipos de hormônio de alguma maneira, mas não é para fazer sozinho. O doutor vai explicar para vocês entenderem, mas nada sozinho. Vamos diferenciar aqui homens e mulheres. As mulheres têm realmente uma parada de produção quando entra em menopausa, os testículos. Não existem mais folículos produzindo hormônios naquela quantidade, é uma falência folicular, falência dos ovários. A mulher começa aproximadamente com que idade? A gente considera, tecnicamente, que o climatério começa por volta dos 35 anos. E os homens? Não existe uma data. Olha aí, ô vida ingrata! Mas... Ai, doutor, depois dos 30 só... Mas assim, para nós também, todos nós temos um auge de produção, 25, 30 anos, todos nós, homens e mulheres, a coisa vai declinando. O homem, com a produção de tudo, homens e mulheres, existe uma diminuição da produção geral, seja suprarrenal, seja da própria tireoide, nós temos, seja hormônio do crescimento, por exemplo, nós temos a diminuição da produção hormonal, nós temos que morrer de algum jeito. E uma forma da natureza matar a gente é de parar de produzir hormônio. Então, esse declínio de produção, ele é natural, ele é gradativo, varia muito de pessoa para pessoa. Então, você pode pegar, por exemplo, um homem de 60 anos que tem uma produção de hormônio melhor que um de 40 anos, depende do seu estilo de vida. Olha. Porque a produção hormonal, ela acontece numa cascata, numa sequência. Se eu sou uma pessoa que durmo tarde, durmo pouco, não me exponho ao sol, nem suplemento a vitamina D, se eu tenho uma alimentação ruim, eu estou inflamado o tempo inteiro, eu vou interromper a cascata de produção hormonal. Por exemplo, como é que nós começamos a produzir os esteroides sexuais? Vamos falar lá de testosterona e estradiol principalmente, e também a progesterona. Na membrana da célula tem o colesterol LDL, ele é transportado ativamente lá para a mitocôndria, que é uma usinazinha de energia para começar a produzir os hormônios. Esse transporte é feito por proteínas, e se nós estamos inflamados, nós tiramos o transporte. Então a pessoa já começa a interromper a sua produção hormonal porque ela está inflamada, porque ela está produzindo inflamação, porque ela tem um estilo de vida ruim, tem uma alimentação ruim, ela não tem nem nutrientes para isso acontecer. Então não é só a fator idade, é o estilo de vida. Você pega muitos homens acima dos 60 com uma produção hormonal, ok, não precisa nem fazer reposição hormonal. Ao passo que você pode pegar uma pessoa com 35 anos, como eu já peguei, com uma testosterona no chão. Nossa. Isso é muito relacionado, por exemplo, com obesidade no homem. O homem, quando está obeso, ele desvia a produção do seu hormônio. Por exemplo, homens e mulheres, a testosterona que é produzida, seja em testículo, seja ovário, é transformado pela gordura em estrogênio. A gordura é como se fosse uma glândula. Ela vai pegar esse androgênio, tanto de suprarrenal quanto de testículo ou de ovário, e vai transformar em androgênio. Por isso que os homens gordos acabam tendo um pouco de ginecomastia, né? Um peitinho, sim, digamos assim, né? E isso vai fazendo com que o comportamento dele se modifique, porque ele vai tendo um desbalanço entre estrogênio e androgênio. Você estava falando, eu falei, né, que a gente tem que diferenciar homens e mulheres. Os hormônios funcionam para o cérebro da mulher de uma forma diferente como funcionam para o homem. Se você pegar estrogênio e pegar testosterona, eles têm funções diferentes, agem de uma forma diferente. Por isso que não adianta, a gente vê com frequência, às vezes, entupir a mulher de testosterona querendo que ela tenha uma resposta sexual. Nem sempre acontece, porque o cérebro funciona diferente. Que interessante. Né? Você sabe que isso começa na vida intrauterina, né? Nós somos iguais, homens e mulheres. Dentro da barriga da mãe, na vida intrauterina, nós nascemos com cérebro feminino, digamos assim, ambos. E as células do testículo do feto começam a produzir testosterona, que vão agir nesse cérebro do feto e vão mudando a estrutura do cérebro, preparando o cérebro para responder aos hormônios depois do nascimento. Quando nascem, meninos e meninas são iguais, mas o cérebro é diferente. Sim. E quando entra na adolescência a ação dos hormônios, o homem começando a produzir muito mais testosterona que a mulher, vai ativando esse cérebro que foi preparado para isso, ele foi organizado para isso. E a mulher, o cérebro foi organizado para responder muito mais ao estrogênio. Então, nós não podemos tratar igual homens e mulheres. Isso influencia, inclusive, na própria sexualidade.